Bom dia! Bom dia, bom dia! Muito bom dia! Terçou! Terçou e seguimos aqui na leitura do livro Infodere-se, do Caio Carneiro. Paramos ontem na página 21, que foi ontem o dia que a gente iniciou esse livro, né? E vamos lá dar continuidade, então. Ser um líder atuante. Você nunca vai conseguir influenciar alguém se não for um líder que pratica aquilo que prega. É preciso ser atuante no que você ensina. Costumo dizer que o exemplo não é a melhor forma de ensinar. Ele é a única forma. Se você não for um líder atuante, não vai gerar a identificação de pessoas da sua equipe com aquilo que diz. Essa é uma das grandes diferenças entre um líder e um simples chefe. O líder fala vamos, enquanto um chefe diz vai. O líder está sempre junto da sua equipe, é coerente, faz aquilo que fala. Tem muita gente que é uma fraude totalmente visível, porque não existe coerência entre sua boca e os seus braços. Não escuta aquilo que diz, não executa o que fala. Suas palavras e ações precisam caminhar lado a lado para que a sua liderança seja eficaz. Saber dar feedbacks. O líder precisa dominar a arte de dar feedbacks para ajustar o funcionamento da sua equipe e corrigir eventuais desvios de rumo que possam estar ocorrendo. Mas ele precisa fazer isso de modo que as pessoas se sintam respeitadas e valorizadas, compreendam o que precisa ser corrigido e aceitem bem o que está sendo proposto. Nesse sentido, existem 3 pontos que considero fundamentais para quando um líder der um feedback para as pessoas da sua equipe. Corrigir sem ofender e orientar sem humilhar. Essa é a regra de ouro do feedback, que eu levo à risca. O respeito tem que prevalecer nas relações entre líder e sua equipe, para que o bom ânimo e a boa energia estejam sempre presentes no trabalho. Reconhecer em público e corrigir no privado. Um mérito tem que ser reconhecido em público, porque a celebração em conjunto leva ao progresso de todos. Quando a pessoa é reconhecida publicamente e isso é celebrado, todos sentem vontade de progredir e ir mais longe. Alguém que fez algo de bom tem que ser valorizado de modo a se sentir especial, importante para aquele ecossistema. Por outro lado, se a pessoa fez algo errado e precisa ser corrigida, isso nunca deve ser feito em público, porque diminuirá a pessoa perante os outros. O líder educa sem ofender e instrui sem humilhar. Você o colocará em uma posição de extremo desconforto e humilhação, o que acabará completamente com a inspiração e o entusiasmo dessa pessoa. Desse modo, não só vai perder um colaborador, um parceiro, como também deixará um péssimo clima dentro de toda a equipe. Então, reconheça em público e corrija sempre no privado. Liderar por admiração e não por medo. Ou você lidera por medo ou por admiração. Se você liderar por medo, quando o medo passar, a sua influência também passará. Por exemplo, um ditador opta por liderar por medo e as pessoas fazem o que ele quer, não porque o admiram, concordam ou foram inspiradas pelo exemplo daquela pessoa. O medo faz com que elas obedeçam, porque os riscos de desobedecer são grandes. A admiração é a melhor estratégia para liderar, porque ela é magnética, atrai as pessoas para que fiquem ao lado de quem admiram e, tanto quanto possível, imitar a sua postura e os seus atos.
Admirar significa ter respeito, orgulho, consideração e apreço. Contemplar alguém com prazer, orgulho e carinho. Liderar por admiração faz com que as pessoas estejam ao lado do líder, fazendo junto o que precisa ser feito. Liderar por medo é uma liderança rasa, pois o medo sempre passa. Ou seja, quem lidera por medo tem apenas uma liderança provisória. Já a admiração fica, e quem lidera por admiração tem uma liderança perene, constante e que se fortalece. Quem nunca, né? Quem nunca já sentiu medo de uma pessoa em vez de admiração? E a gente sabe que fazer algo por medo não vai ser a mesma entrega do que fazer algo por admiração ou por amor à equipe. Então, liderar ou é por medo ou por admiração. Reconhecer os méritos. Todo líder precisa saber reconhecer os méritos dos membros da sua equipe. Afinal, boa parte da motivação vem da pessoa perceber que o que ela faz de bom está sendo observado por alguém. Em especial, isso se torna muito importante quando a equipe tem um líder por admiração. Sempre é muito mais gratificante ser reconhecido por um líder que se admira. Porém, aqui precisamos ter alguns cuidados quanto a reconhecer os méritos das pessoas da nossa equipe. O reconhecimento tem que ser na medida certa, bem dosado e induz para o progresso. Porém, o reconhecimento excessivo tem efeito contrário. Se você reconhece alguém além da conta, isso gera egocentrismo, ou então o seu reconhecimento se torna banal. Se reconhecemos de menos, desestimula as pessoas a darem o seu melhor. A grande sabedoria da vida em equipe é o líder saber encontrar o meio termo entre esses dois extremos. Nem muito, nem de menos. Ser um ouvinte assíduo. Existem algumas ideias fortes a respeito da necessidade e as vantagens de ser um bom ouvinte, especialmente para quem exerce a liderança. Veja se você reconhece algumas delas. Todo bom líder é um ouvinte assíduo. Ouvir é escutar para entender. Um bom líder é sempre o último a falar. Saber ouvir não é um clichê, é uma estratégia. O líder de verdade domina a arte de escutar, mais ainda do que a de falar. Para um bom líder, ouvir é ouro e falar é prata. A boa liderança pratica insistentemente o ouvir. Temos 2 ouvidos e apenas uma boca, porque escutar é mais importante do que falar. O líder verdadeiro trabalha muito em cima disso. A habilidade de ouvir, de falar sempre por último, de ouvir primeiro a todos antes de emitir a sua opinião. É, no mínimo, uma grande vantagem. Quando deixo para falar por último, tenho o benefício de escutar todos à minha volta e repensar minhas próprias ideias. Assim, às vezes posso mudar de opinião ao ouvir o que os outros dizem, ou mesmo falar de uma outra maneira o que eu tenho a dizer, porque a opinião dos outros mudou um pouquinho o meu ângulo de visão. É como se eu olhasse as cartas de todo mundo primeiro, antes de mostrar as minhas. Em uma viagem que fiz à África do Sul, ouvi uma história sobre Nelson Mandela. Dizem que ele viajava muito com o seu pai, que costumava levá-lo às reuniões de povos dos quais participava. Nessas reuniões, todos se vestiam da mesma forma, com trajes comuns. Não tinha nada caracterizando quem era o líder. Porém, ao final dos encontros, o pai de Mandela sempre se dirigia diretamente ao líder para falar com ele. Intrigado, Nelson Mandela sempre se questionava como seu pai sabia quem era o líder. Ele fazia dezenas de reuniões com diversos povos, muitos dos quais ele nunca havia visitado antes. Um dia, Mandela perguntou ao pai dele como ele sabia quem era o líder de cada povo, e o pai respondeu: é muito simples. O líder é aquele que propõe que as pessoas sentem em roda, escuta e é sempre o último a falar. Quanto mais tempo passamos renegando um erro e tentando justificá-lo, mais poder damos a ele e piores ficam as suas consequências. Saber tomar decisões. Hoje em dia é muito comum ouvir falar em terceirização. Terceirizar significa contratar terceiros para a realização de certos serviços, mas também pode ser entendido em um sentido menos positivo como transferir a responsabilidade de algo para outra pessoa.
É nesse sentido que afirmo que o verdadeiro líder não terceiriza suas decisões. Ele chama para si a responsabilidade de decidir e assume as consequências pelas decisões que toma. Se você tem o hábito de terceirizar decisões, então não tem uma postura de liderança e está se afastando da possibilidade de realizar o seu potencial máximo como líder. Entenda que um líder nem sempre toma as melhores decisões, mas ele não foge delas. O líder pode até falhar ao decidir, mas não deixa que decidam por ele e nem abandona uma decisão. Assumir as responsabilidades. Muita gente, quando erra, antes de assumir o fato, procura todas as alternativas possíveis para justificar ou terceirizar a responsabilidade pelo erro cometido. E quanto mais tempo passamos renegando um erro e tentando justificá-lo, mais poder damos a ele e piores ficam as consequências. É um grande problema quando damos tempo demais ao erro, porque estamos aumentando a carga emocional que vem embutida nele. Um líder de verdade faz exatamente o contrário. Ao primeiro sinal, assim que percebe que cometeu um erro, ele rapidamente reconhece que errou, diminuindo o tempo para corrigir o que saiu errado. O líder reconhece o seu erro e o mais rápido possível e pede desculpas com facilidade, porque sabe que pedir desculpas não é assinar um atestado de incompetência, nem um relatório de incapacidade e nem uma carta de falta de habilidade. Ele sabe que pedir desculpas é um ato de nobreza. Busque isso na sua liderança. Quando errar, reconheça, desculpe-se e monte imediatamente as providências para corrigir o que está errado e minimizar as consequências. Isso lhe trará respeito, competência e confiabilidade. 7. Saber pedir ajuda. O líder sabe pedir ajuda quando necessário. Ele sabe que precisa ter sempre ativado o seu sistema de apoio, pois todo mundo precisa de ajuda em algum momento. O líder tem consciência de que tem muita gente boa no mundo, com vontade de ajudar e de contribuir. Ao contrário de que muita gente pensa, pedir ajuda não é nenhuma demonstração de fraqueza. Na verdade, é uma nobreza enorme assumir que está precisando de ajuda. É claro que é preciso saber a hora certa para buscar a ajuda de outras pessoas. Ainda que seja nobre pedir quando necessário, não se pode fazer isso com muita frequência, porque corremos o risco de estar terceirizando as nossas responsabilidades. Aqui eu falo sempre, né, que fraqueza não é demonstrar que eu preciso de ajuda. Fraqueza é tentar fazer algo que eu preciso de ajuda e não conseguir, por medo de demonstrar a minha vulnerabilidade, que por sua vez é a nossa maior força. Conseguir mostrar as nossas vulnerabilidades não é para qualquer pessoa, precisa-se de muita coragem e força. E quando a gente fala de pedir ajuda em um papel de liderança, eu também gosto de trazer a ideia do que eu vou contar com a equipe, sim, vou buscar dentro da equipe pessoas que possam contribuir para aquele objetivo, para aquele resultado, mas quando eu precisar de fato de algo que talvez eu esteja tendo como um desafio dentro da equipe, talvez não seja dentro da equipe a melhor forma de buscar ajuda, e sim para cima, né? Eu falo sempre o chorar para cima. Eu vou buscar isso com quem já está em outro nível hierárquico, ou dentro da empresa, ou fora da empresa, alguém que possa me ajudar, de fato. Porque eu não existe uma diferença entre eu vou buscar ajuda porque eu quero resolver este fato, ou eu vou aqui chorar para alguém só para demonstrar que eu não estou sabendo como se faz. Existe uma diferença imensa nesses dois pontos. Então, quando a gente fala de buscar ajuda, a ajuda não é ir lá e falar só do problema. Isso você faz em terapia. Para a tua equipe, ou tu vai sentar e ouvir que formas eles poderiam ajudar em contribuir, buscando ideias, buscando opiniões, buscando sugestões, ou você vai fazer isso com uma pessoa que realmente pode te ajudar e que talvez não esteja na tua equipe, sim em outro nível hierárquico. Saber pedir ajuda não é ir reclamar, é diferente. 8. Solucionar conflitos e neutralizar confrontos. O líder é um grande mediador de conflitos, para que as pessoas não percam a unidade de seus objetivos, e é sempre um neutralizador de confrontos, para eliminar qualquer tipo de discórdia ou embate. Gosto de deixar claro que há uma diferença entre conflito e confronto. Conflito é quando duas pessoas discordam, mas ambas querem chegar a uma solução.
As duas querem que tudo fique bem. Já o confronto é quando uma parte quer anular a outra. O conflito sempre gera evolução, porque pode não haver ainda a concordância, mas existe uma troca de ideias que são lapidadas e negociadas a fim de que duas partes cheguem a uma solução melhor. O conflito então gera evolução e o confronto gera guerra. O líder verdadeiro é o mediador que vai ajudar a solucionar os conflitos e a neutralizar os confrontos. 9. Alinhar os interesses de todos em um mesmo objetivo. Acho que esse é um dos grandes desafios, né, quando se trata em liderança de equipes. O líder respeita a individualidade dos sonhos e das ambições de cada membro da equipe, mas é capaz de integrar a todos em um mesmo objetivo. Ele faz com que os sonhos de todos converjam para a realização, não importa se as pessoas de forma individual queiram coisas diferentes. O líder é uma pessoa que une a todos em uma mesma estrada, porque sabe que juntos vão mais longe. E independentemente do que cada indivíduo quer encontrar pelo caminho, é preciso respeitar, valorizar e alinhar os interesses. Um líder verdadeiro une a equipe em um esforço único, porém sempre respeitando o sonho de cada um, porque ele sabe que todo sonho individual é importante e vai sempre proteger e respeitar isso. Quando fala de alinhar os interesses, a primeira coisa que o líder precisa ter clareza é qual é o sonho de cada pessoa da equipe. Se tu não sabe onde cada uma das pessoas da tua equipe quer chegar, quais são os sonhos, os objetivos, o que ela almeja, onde ela quer estar daqui a 5 anos, porque como que eu vou saber se essa pessoa está aqui na minha equipe por um prazo, porque ela tem um objetivo maior para ano que vem, ou ela está aqui porque ela quer carreira aqui? Então, todos os objetivos alinhados é fazer o quê? Eu sei o que cada pessoa da minha equipe sonha e eu vou ajudar eles a entender como que o objetivo da empresa pode ser um caminho de realização para cada objetivo pessoal. Porque se as pessoas não perceberem que elas conseguem realizar os sonhos delas dentro de um local, dentro de uma empresa, aquele objetivo corporativo não vai fazer sentido para ela. Então vai ser algo provisório, vai ser algo temporário, ou vai ser algo que ela nem vai conseguir se entregar de fato, não vai conseguir trazer e gerar resultado. Então, o que é o objetivo aqui nesse ponto para um líder? É conseguir identificar quais são os sonhos e os objetivos de cada pessoa da equipe e conseguir mostrar para essa pessoa como que ela pode alcançar esses objetivos dentro da realização dos objetivos que a empresa tem também. E aí vem um ponto muito importante. Quantos e quantos líderes não sabem de fato os objetivos da empresa? Ou quantas empresas não sabem os seus próprios objetivos? Onde querem chegar? O que querem realizar? Então, o que acontece? Às vezes são equipes navegando num barco com uma pessoa num nível hierárquico maior, não com um líder, porque o líder vai ser o capitão que aponta para onde está indo. Se ele não fizer esse movimento de apontar para onde o barco está indo, mostrando a direção, toda uma equipe está à deriva, simplesmente navegando. Então, a clareza que a liderança precisa ter sobre onde a empresa quer chegar, qual é o propósito, qual a missão, visão, os valores, o básico da empresa, para conseguir fazer esse trabalho junto com a liderança. Como que eu vou mostrar para a minha liderança, para a minha equipe, para os meus liderados, aonde a gente vai chegar se nem eu sei? Ou, também já vi, o líder tentando mostrar para as pessoas como que podem realizar os objetivos dentro dos objetivos da empresa. E aí, no fim, ele mesmo não tem clareza dos próprios objetivos que ele está realizando dentro da empresa. E aí, o que acontece? Ele mesmo não consegue encontrar no dia a dia as forças e as clarezas necessárias para continuar naquele bom ânimo de realizar. Então, é muito trabalho iniciado lá da missão, visão e valores da empresa, passando para a gestão, passando para todas as lideranças e daí sim chegar até uma equipe. Não funciona no caminho contrário. Sempre vai ter que vir no nível hierárquico, de cima para baixo. A visão precisa estar clara desde o topo da empresa, que senão ela não vai chegar clara lá para a equipe. E uma vez que não está clara para a equipe, já se sabe o resultado, né? 10. Ser o grande maestro das emoções. O líder sabe escutar o próximo e se importa com ele. É hábil em reconhecer uma emoção predominante em uma pessoa e em fazer o equilíbrio de suas emoções. Quando uma pessoa está com medo em excesso, o líder aumenta sua confiança
Para quem está com demasiada ansiedade, ele estimula a serenidade. O líder é sempre um grande maestro, ajudando a reger e a equilibrar as emoções. Um líder de verdade consegue juntar pessoas em torno de um mesmo objetivo e organizar os seus esforços de modo que todos atinjam suas metas e realizem os seus sonhos. Quando pessoas poderosas se unem para seguir em uma mesma direção, coisas extraordinárias acontecem. Você irá mais longe se tiver ao seu lado pessoas que tenham propósitos iguais aos seus. Costumo dizer que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E quando a gente fala de ser um grande maestro das emoções, o quanto é importante o próprio líder estar com clareza das suas emoções, né? Primeiro eu tenho clareza, primeiro eu me ajudo, primeiro aí sim eu consigo contribuir com a equipe. Quando essas pessoas se ajudam, suas forças são somadas e atingem uma sinergia. E o resultado final será sempre maior do que a simples soma dos resultados individuais. É aquela velha história de juntar 1 mais 1 e ter 11 como resultado e não apenas 2. Para ter pessoas boas e comprometidas ao seu lado e mantê-las motivadas a trabalhar pela causa que defendem, é necessário tornar-se um líder. É preciso que você se torne especialista em gente para lidar com a equipe e conduzi-la para os objetivos que você traçar. E aí tem várias leituras também que são... Não vou conseguir pegar aqui agora, que são muito legais nesse sentido também. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um livro do Dali. Esse. É muito top para quem trabalha com qualquer tipo de relacionamento com pessoas, venda, enfim... Todo mundo deveria fazer a leitura desse livro. É sensacional a forma que ele traz essa abordagem do relacionamento interpessoal. E para quem trabalha com equipes, O Monge e o Executivo. Necessário. E tem o De Volta ao Mosteiro também, que é o depois desse aqui. São leituras riquíssimas para trabalho em equipe. Indico demais. Existem muitas ideias que podem levar você a ser um grande líder. E para isso você precisa aprender a aplicá-las no dia a dia. Na minha carreira de negócios, selecionei e testei alguns princípios poderosos de liderança, que funcionam e trazem grandes resultados. Funcionaram para mim e tenho certeza que vão funcionar para você também. 1. Ensinar o que sabe. O primeiro grande princípio da liderança é ensinar o que você sabe. O líder transfere conhecimento, passa adiante, não guarda só para si. Democratiza seus aprendizados e suas experiências. Compartilha com a sua equipe. Ensina e estimula o crescimento de cada um. Ao mesmo tempo, está sempre buscando novas experiências para trabalhar no crescimento do time e passar adiante cada novidade que aprende. Ele não tem uma mentalidade de escassez, de que precisa guardar os conhecimentos para si para ter exclusividade. Bem diferente daqueles profissionais de antigamente, que mantinham as 7 chaves do que tinham aprendido, só para não darem vantagem aos possíveis concorrentes a uma vaga de liderança. Um líder verdadeiro compreende que quanto mais compartilha o que sabe, maior será a abundância presente em sua vida e na vida das pessoas com quem ele convive e influencia. 2. Praticar o que ensina. O segundo princípio de liderança que usei é praticar o que você ensina. O líder precisa ser coerente com o que fala, tem que agir de acordo com o que diz. Na Índia, costumam dizer que a vida do mestre tem que refletir aquilo que ele ensina aos seus discípulos. O verdadeiro líder aprende, pratica e ensina a fazer. Ter esse equilíbrio é muito importante, não só para ele se empoderar como líder, mas também para ajudar a empoderar aqueles com quem trabalha. Aqui podemos dizer que dar o exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única forma. O exemplo arrasta as pessoas. Elas não estão nem aí para o que o líder está falando. Elas querem ver o que ele está fazendo, para onde está indo. As pessoas não seguem os seus lábios, elas seguem os seus pés. Por isso, lembre-se sempre que é muito importante estar ativo e ter congruência entre aquilo que prega e aquilo que faz. 3. Gerar resultados com o que pratica. O terceiro princípio da liderança é saber gerar resultados com aquilo que você pratica. Validar tudo o que diz e faz, construindo resultados reais. Não adianta ensinar o que sabe e praticar o que ensina, mas não gerar resultados visíveis. Porque senão tudo o que você defende vai por água abaixo. O indicador universal de que você está fazendo o que é certo são os seus resultados. Não é uma forma como
Não é a forma como faz nem como fala, mas sim os resultados daquilo que pratica que vão definir a sua qualidade como líder. Esse é o verdadeiro termômetro da sua liderança. Se os resultados não surgirem, o líder sabe que vai precisar reavaliar os métodos e evoluir na liderança. Ele sabe que deverá seguir na caminhada com determinação, mas precisará mudar as estratégias, já que não deve insistir em algo que não esteja funcionando. É importante ter claro esse conceito. Persistência nada tem a ver com teimosia. Para o bom líder, desistir não é uma opção, mas insistir no erro não é o melhor caminho. O líder persistente é aquele que faz, vai em frente, é paciente, não desiste, mas está sempre reavaliando suas estratégias, seus caminhos, as ferramentas que usa para gerar resultados de valor a partir daquilo que pratica. 4. Não renegar aquilo que desconhece. O quarto princípio que vai sustentar toda a liderança é não negar aquilo que você desconhece. O verdadeiro líder não tem medo de dizer não sei, mas não se conforma em não saber. Ele vai atrás de aprender. É um eterno aluno e está sempre pronto para adquirir conhecimentos. Ele sabe que só assim será mais útil e poderá ajudar sua equipe a crescer. A ideia é evoluir sempre e contribuir para que seu time consiga se desenvolver. Porque mesmo ensinando o que conhece, praticando o que ensina, gerando resultados com aquilo que pratica, você não pode acreditar que é o suficiente ou é tudo o que existe. Para um líder de verdade não existe esse negócio de assim, tá bom, já sei o suficiente, já conheço tudo o que é preciso, ou que não há nada mais que ele possa aprender. Para ser um bom líder, você tem que ser um ótimo seguidor. Todo mundo segue alguém e os principais líderes de quem a gente já ouviu falar também seguem pessoas mais experientes e estão sempre aprendendo. Esse é um princípio poderoso da liderança. Você nunca pode negar aquilo que não conhece ou acha que não tem mais o que aprender. Mesmo que você já gere excelentes resultados com aquilo que pratica hoje, seu futuro e o futuro da sua equipe vão depender da continuidade do seu aprendizado e evolução como pessoa, profissional e líder. 5. Aprender com todos que o cercam. O quinto princípio da liderança é aprender com todo mundo que te cerca. Um líder sabe que qualquer pessoa pode lhe ensinar alguma coisa. Seu pensamento gira em torno da ideia. Eu sei coisas que você não sabe e você sabe coisas que eu não sei. Algo que eu acredito e que levo muito a sério na minha vida é que todo mundo é melhor que eu em alguma coisa. Desde a pessoa mais simples que conheço, todo mundo tem algo para me ensinar. Quando me relaciono com alguém, procuro descobrir no que aquela pessoa é melhor do que eu, o que ela tem para me ensinar. Sou como uma grande esponja, buscando absorver tudo o que eu posso aprender com cada um que encontro. Pense um pouco sobre isso. No que você é melhor? Pode ser que tenha uma habilidade a mais, talvez seja mais tolerante, mais paciente, quem sabe se relacione melhor com as pessoas. O que é? Em alguma coisa você é muito bom e pode contribuir com outras pessoas, enquanto aprende com elas sobre aquilo que ainda não domina. O verdadeiro líder está sempre atento, porque sabe que toda ocasião é uma oportunidade de aprender e que todo encontro é uma chance de se tornar mais sábio, mais bem preparado e melhor líder do que já é. Estes 5 princípios sustentam toda a liderança. Eles são o meu norte no trabalho com equipes e mudaram completamente minha trajetória, minha caminhada e trouxeram meu sucesso que me mantém todos os dias atento aos cuidados com as pessoas que seguem comigo, para que todos possamos continuar a crescer juntos. Para se tornar um ótimo líder, você tem que ser um excelente seguidor. Muito bem. É a clareza de entender, compreender e saber que todos nós temos muito a aprender sempre. Por mais conhecimento que já tenha, por mais habilidades que já domine, por mais resultados que já se tem, a gente sempre pode aprender algo novo, fazer algo diferente, aprender uma habilidade nova, desenvolver algo de uma forma melhor. E ninguém melhor para nos ensinar a fazer tudo isso do que outras pessoas. A gente pode sim aprender muito teorias em livros, né? A gente vai buscar os conhecimentos em livros, mas onde a gente vai aprender a executar de fato
vai ser no dia a dia, vai ser na forma prática com as pessoas. E aí a gente pode o quê? Começar a se permitir cada vez mais. O que eu posso aprender cada vez mais com as pessoas? O que a equipe pode ensinar? O que as pessoas que eu convivo hoje podem me ensinar? O que eu admiro? Primeira coisa, e ontem eu tava conversando com um amigo meu sobre isso. Na tua roda de amizades hoje, o que cada uma das pessoas tem que você admira? Porque se você tá num círculo de amizades hoje, de convívio social, onde você não admira absolutamente nada, ninguém ali tem nada para te ensinar. Aí, a pergunta que eu faço é, por que você se mantém nesse círculo? Por que você se mantém e mantém essas pessoas na tua vida? Eu não tô falando de oportunismo, eu não tô falando de, eu tenho uma amizade por questões que vão somente me beneficiar e é isso. Não. O que existe de troca hoje nos teus convívios sociais? O que você contribui para as pessoas que você convive e o que elas contribuem para a tua vida também. O que elas te fazem querer ser melhor, o que elas te fazem pensar diferente, o que elas te fazem querer evoluir, de que maneira elas contribuem para a tua evolução. Se hoje o meio que você tá não te possibilita esse tipo de crescimento, se o meio que você vive hoje não te traz esse olhar de admiração, de querer buscar ser mais e ser melhor, provavelmente você tá no meio de pessoas erradas, né? Se as pessoas que estão ao teu lado não te instigam, te desafiam a querer melhorar, a querer evoluir, a querer ser alguém melhor, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, financeiramente, no teu relacionamento, tanto faz a área da tua vida. Mas se as pessoas do meio onde tu tá hoje não te incentivam, não te influenciam, não te inspiram a ser alguém melhor, muito provavelmente você tá no meio das pessoas erradas. E aí é uma escolha tua. Gente, obrigada pela companhia mais uma vez. Amanhã a gente se encontra aqui para dar continuidade ao nosso livro juntos. E até amanhã, um ótimo, extraordinário dia. Tchau, tchau!